aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso InovaCast, um episódio super especial. Xande, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Que bom. Pessoal, é o seguinte, para vocês que estão acompanhando a gente aí, seguir a gente nas redes sociais, @InovaCast Oficial, YouTube também, InovaCast, enfim... Canal de cortes, TikTok, tem um monte de coisa. tudo aí, todas as redes sociais, vocês coloquem InovaCast aí que aparece, Isso. fechou? Caio não, primeiro, estamos aqui com o Caio, né? O Caio, prefeito de Tupã. Uma salva de Prefeito de palmas. Tupã. Caio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá bom, Caio. Quer falar alguma coisa pra gente começar nosso episódio? Não, para mim é um motivo de alegria estar aqui com vocês, né? Pedir desculpa aí que foi difícil conciliar a agenda, né? Vários compromissos surgindo, mas mandar um abraço não só para cada um de vocês, o Poliel e o Andrei que está junto conosco aqui, dando todo o suporte, todo o pessoal da Igreja Batista, né? O Tutu também que conversou bastante comigo para que a gente pudesse conciliar isso, e eu fico muito feliz, né, em poder voltar aqui na nossa Igreja Batista, ainda mais na Rua Caingangues, em que muito tempo pude frequentar aqui e poder bater um papo mais descontraído com vocês. Isso aí. Pô, que bacana. Cara, é o seguinte, a gente queria saber da onde despertou essa sua paixão pela política? Foi na adolescência? Como que foi isso? Bom, Xande, eu acredito realmente que desde que me conheço por gente, né? Por quê? Para você ter noção, quando eu estava na minha creche, eu queria aprender logo o alfabeto para poder copiar o nome dos partidos políticos na televisão. Eu amava, sempre gostei da política, né? Não sei se porque quando eu tinha 2 anos, meus pais se separaram. Eu fui para Arco-Íris junto com a minha mãe, né, na casa dos meus avós maternos, e lá Arco-Íris, depois de um tempo, quando eu tinha aí uns 4, 5 anos, passou pelo processo de emancipação política, né, que era se ia virar município ou não. Não sei se aquilo começou a me instigar, né? Eu até pensava que era por conta daquilo, mas tem tantos amigos da minha idade lá de Arco-Íris que não ligaram para a política, então, enfim, definitivamente não sei. Mas desde pequeno eu sempre gostei de ver história política, eu sempre amei a história do Brasil na escola, eu sempre gostei de eleição, fui vereador mirim pela minha escola, eu fazia eleições dentro da sala de aula para eleger todo ano um prefeito da sala de aula, fui prefeito da minha sala. Participava de Grêmio? Na verdade, não tinha Grêmio, quando eu vim para cá, lá em Arco-Íris, eu estudava na escola Alda Malta, na escola estadual. Tá. E quando eu vim para Tupã, tive que vir forçado também, porque não queria morar na chácara em Arco-Íris. Sim. Mas aí, tanto meus avós de lá quanto de cá, minha mãe, meu pai, todo mundo falou: você tem que ir para Tupã, estudar em uma escola particular e tal, e eu tive que mudar para cá, né? E o seletivo, quando eu mudei para cá, não tinha, né? Grêmio Estudantil, mas, né, participei de clubes jovens de serviço, fui do Interact e tudo, participei também aí do diretório acadêmico da Facate, quando entrei na faculdade para fazer administração. Sim. Aí eu fui presidente do diretório acadêmico da Facate em 2011, e depois no outro ano eu fui candidato a vereador. Você foi cultivando aí isso. Desde pequeno. Quem me conhece, Tutu, sua família inteira sabe. Enfim, eu desde pequeno sempre fui muito motivado a isso. Né? Muita gente gostava de desenho, essas coisas, gostava de TV Câmara, TV Senado. Nossa. Eu sempre gostei de ver os discursos. Por quê? Sim. Eu acho que a situação do que a política proporciona me fascina. Né? Que é para poder realmente transformar uma sociedade, fazer algo, né? O melhor caminho, o mais rápido, o mais fácil é através da política, né? Porque a política ela é boa, ela foi feita para organizar a sociedade. Né? O que são ruins alguns políticos. Sim. E é isso que a gente precisa ter essa atenção. Mas qualquer decisão política ela impacta na nossa vida. Né? Não tem como a gente querer fugir disso. Claro. Né? Preço de combustível, enfim, uma infinidade de coisas. Uma decisão política vai impactar na nossa vida. E isso sempre me fascinou muito e por isso que eu sempre gostei e acompanhei. Em Arco-Íris, quando eu saía da escola, eu passava na Câmara Municipal lá. Seu Paulo José, que é historiador, conheço já há muito tempo, advogado da Câmara, e eu ficava com ele conversando até 6, 7 horas da noite. Aí minha avó ligava da chácara para a Câmara, já sabia que eu estava lá, falava: manda o Caio voltar que o comida está esfriando. E eu tinha que voltar para casa. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito da política. Em vez de, não, tá jogando bola na rua, não, tô na Câmara. Exato. É mais ou menos aí. Cara, você ficou quantos mandatos como vereador? Bom, como eu disse, vim para cá na adolescência, estudei na Facate, e quando eu fiz 20 anos, eu fui candidato a vereador. Sim. Fui o mais jovem na época, eleito na história de Tupã, sou o segundo mais jovem,
Teve o São João Bento de Oliveira, que foi eleito em 1969, né, com 20 anos, e eu perdi por uma semana. Nós fizemos as contas junto, que ele trabalhou na Câmara até a aposentadoria dele, e quando eu entrei vereador, ele estava trabalhando concursado na Câmara. Nós fizemos as contas junto, por uma semana ele foi o mais novo e eu sou o segundo mais novo. E naquela eleição eu era o mais jovem dos 150 candidatos, e pude ser o segundo mais bem votado. Só eu e o Zé Maria, na época, que foi vereador também, passamos de 1.000 votos, né? E fui eleito aí o mais jovem daquela legislatura e tive um mandato só como vereador, né? Que foi de 2013, eleito em 2012, 2013 até 2016. Aí depois você entra como candidato a vice, sua chapa ganha. Exato. E sem querer entrar no mérito do que aconteceu, o processo, enfim, mas olhando o seu ponto de vista, como é que foi você encarar, você era um vice-prefeito, jovem, muito jovem, você ainda é jovem, você encarar, assumir a prefeitura no meio do mandato? Foi bem no meio do mandato ou no final? Praticamente no meio. No meio, né? Como é que foi essa experiência? Foi um susto para você? Você já esperava? Como foi? Do nada, porque você não esperava, né? Sim, você esperava cumprir aqueles 4 anos como vice. Você assumir a prefeitura. Olha, Felipe, eu sempre amei muito a política. Eu fui candidato a vereador em 2012, o mais jovem, quando eu queria, só que eu tinha um receio, uma pressão de ser uma tarefa difícil, porque eu estava na época no PSDB, era um partido muito difícil, tinha 11 pessoas com capacidade, tinha 5 vereadores para reeleição, tinha ex-secretário de Agricultura, tinha pastor da Igreja Quadrangular, Sim. enfim, eram 11 pessoas com capacidade para 4 vagas, e eu fui o mais votado. Só que naquela oportunidade eu não sabia, e o receio, né, de enfrentar aqueles titãs foi difícil. Eu lembro quando o Dr. Celso, que era o diretor da Facate, falou para mim numa colação de grau, eu era presidente do diretório, eu falei assim, doutor, não sei se eu vou. Ele virou para mim e falou, você vai, nem que for para perder. Foi louco, doutor, falou, é o seu momento. Tenta, né? Você é uma liderança, você conseguiu juntar a direção da faculdade com o diretório acadêmico, coisa que nunca aconteceu, então você tem que ir, e fui. E aí, ao transcorrer do mandato, foi muito importante, foi muito bacana, teve momentos tensos e difíceis, né? Eu lembro uma oportunidade em que eu estava no acampamento da Igreja Batista, lá na Inderiana. E aí, cara, nós temos nosso amigo Guido lá, né? Que a molecada começou lá, tem aquele lago lá que não tem nada, né? Sim. A molecada começou a pegar os rojão que tinha soltado antes, colocava a bomba dentro, fechava e jogava aquele rojão que já foi utilizado, né, para estourar e explodir aquela água. Ah, eu lembro, um vídeo. E aí, exato. Aí, tadinho, o Guido queria e ele não conseguia. Sim. E aí eu falei, vou ajudar o Guido, né? Tadinho, Então, tá ali tentando. falei, Guido, você vai acender a bomba, eu fecho e jogo para você. Então, aí eu fiquei lá, o Guido acendeu a bomba, eu fechei, joguei, filmaram. E o Guido postou. E aí, já imagina. Mas na inocência, não Exato. sabia, Não, cara. para mostrar a felicidade que ele Sim. ajudou, que ele conseguiu também estourar uma bomba lá. E lá sabe que não é nada. E aí ele filmou aquela parte, postou, aí na época no Facebook era o início, tinha muito fake, era fácil fazer esses fake. Pegou, recortou aquele vídeo e parecia eu de chapéu. Sim. Aí começaram a postar nos grupos falando assim, ó, vereador bêbado em pescaria matando peixe. Nossa, tem nada a ver. Eu no acampamento de igreja, né, numa situação, enfim. Eu Fazendo lembro que aquela a foi alegria de alguém. uma grande decepção minha no sentido da maldade, que esse mundo tá cheio, né? E aí eu lembro que eu tive muitas... Isso é um exemplo que envolve aqui, mas várias situações que aquele momento, os 2 primeiros anos são os mais difíceis, quando você acha que vai mudando o mundo e não é assim. Sim. Né? Ou seja, nem tudo é fácil. Tem que se acostumar com o meio ali. Exato. Então, eu pensava até em sair fora da política. E aí, quando veio chegando em 2016, eu lembro que tinha o ex-prefeito Valdemir, que eu tinha amizade, eu era secretário-geral do PSDB, que eu era fissurado por política, e todo mundo via eu como um PSDB fanático, anti-PT na época, enfim. E aí, surgia o Valdemir querendo voltar, que tinha sido um ex-prefeito, e o Manuel Gaspar, que era prefeito, querendo lançar um outro nome. E eles num conflito político muito grande. E eu desanimando daquilo, vendo o atual prefeito, com o ex-prefeito, e eu não queria nem continuar na política. Eu lembro que meu padrasto virou para mim e falou, Caio, mas você a vida inteira sonhou por isso. Você sempre ajudou clubes, entidades, tudo sem ser. Agora que você está no mandato, você pensa em desistir. Aí que eu falei assim, olha, se eu conseguir formar uma terceira via, algo independente disso aí, de toda essa briga e discussão política, eu vou seguir. Senão, eu não vou nem para a reeleição. E para resumir, né, teve inúmeras propostas dos 2 lados para que eu pudesse compor.
Eu saí do PSDB, fui para o PSD, que era um partido mais de centro, e ligado ao Walter Yoshi, que foi deputado federal, que um grande amigo, e o Walter falou, vem para o PSD e você define o seu futuro. Para onde você quer ir, o que você quer fazer. Se quiser ser candidato a prefeito, se quiser apoiar o Valdemir, se quiser apoiar o MDB do Manuel, se quiser apoiar... Enfim, você fica à vontade. E eu fui. Ninguém acreditava que eu sairia do PSDB. E eu saí. E aí tentei construir uma terceira via, na época com também o vereador Ricardo Raimundo, que era empresário, é empresário, né? E ele tinha o Partido Verde, do qual ele fazia parte e era o presidente também. E na época ele estava passando por um momento, né, de dificuldade pessoal também, tinha perdido a esposa recentemente, e eu propus a ele para a gente formar uma nova chapa, né? E ele, a princípio, declinou pelo momento que estava enfrentando. Mas depois, na última hora, ele me ligou e falou assim, ó, vamos formar a terceira via. E aí isso me instigou. A primeira ideia já foi ele como prefeito e você como vice? Sim. Tá. Até porque ele era empresário, enfim, toda a situação. Eu era um vereador do primeiro mandato. Ele era mais experiente. Exato. Então foi nessa situação. E eu lembro que os detalhes são grandes, mas as propostas e o que teve de pessoas que é do meio político, que gosta de mim, que veio dar conselhos, não querendo o meu mal, mas pelo contrário, falando assim, Caio, uma terceira via em 2 partidos médios para pequeno é uma loucura. Não tem jeito, a decisão vai ser entre o grupo do prefeito que está no poder e o do ex-prefeito, que tem tudo para ganhar. Não adianta você querer inventar. Eu falei assim, mas eu quero ir onde meu coração está dizendo para ir. E eu não quero estar nesse conflito. Fizemos a nossa campanha, foi difícil, nenhuma bandeira na rua, 1 minuto de rádio, fazendo muita reunião, acordando cedo. Eu lembro que acabava 10 horas da noite, ia para o comitê, ia eu, o Petenucci, o Ratano, que hoje é vereador também, ia fazer parte de material gráfico, programa de rádio, tudo. Ficava até 2, 3 horas da manhã. No outro dia, nós não tinha equipe. E a gente foi construindo. E os outros 2 grupos, que eram os favoritos, se matando, um destruindo o outro. Enfim, chegou o dia da eleição, ganhamos por 500 votos de diferença. Foi 13.600 nosso, 13.100 do Valdemir e 7.000 do grupo do atual prefeito, porque eles ficaram se degladiando e a gente foi conseguindo espaço. Assumimos uma expectativa imensa da questão da política da cidade, um novo grupo depois de 40 anos, porque se você for pegar, nós tivemos aí o Valdemir e o Manuel que revezaram os últimos 20 anos, que o Manuel tinha ficado 4, antes dele o Valdemir 8, antes dos 8 do Valdemir, 8 do Manuel. E antes disso, Jesus e Carlão revezaram o poder na cidade também por mais 20 anos. Então, ou seja, em 40 anos, 4 prefeitos. Era a expectativa de ter uma novidade, né? Foi um começo bom, só que aí nós tivemos várias partes da política que é conturbada. Claro. Você precisa ter uma dedicação exclusiva, você precisa ter jogo de cintura, você precisa ter estômago, você precisa ter, enfim, uma flexibilidade no sentido de saber ouvir, porque eu atendo lá pessoas que eu não concordo com a postura política e ideológica, porém eu sou prefeito de todo mundo, não tem jeito. Então, enfim, para resumir também, tivemos muitos problemas políticos. E o Ricardo é uma pessoa extremamente do bem, mas tiveram contratempos com a Câmara, muitas divergências, que resultaram em 4 pedidos de cassação, 4 projetos distintos. Eu acreditava que o primeiro, assim, seria muito difícil de fato ocorrer a cassação. Só que houve uma divergência muito grande, né? Acredito que até o próprio grupo do ex-prefeito não acreditava que aquilo ia para frente, só que eles seguiram. E uma coisa que a cidade aprendeu e que a gente acabou vendo é que um processo de cassação, ele tem sim a questão do mérito, mas o julgamento ele é político. Claro. A Câmara, se mais de 2/3 decidir, está decidido. O que precisa ver se o rito foi seguido corretamente, se o processo, né? foi seguido e foi corretamente e a Câmara decidiu. Só para dar um exemplo, é igual em Brasília, né? Por exemplo, se um presidente ele vai ser impeachmentado, quem vota isso é o Congresso, né? É a Câmara e o Senado ali. Então quem vota aqui no caso é a Câmara dos Vereadores. Tendo 2/3. E aí que, inclusive, eu conversei até com Reinaldo Mapelli, que é da igreja, e que foi a primeira pessoa que eu convidei, inclusive, para ser meu secretário jurídico. Logo quando aí recebi a notícia da cassação, houve a confirmação, ela te dá aquele frio na barriga. Numa quarta-feira de manhã, tomei posse, 29 de maio de 2019.
E aquela questão que você não sabia o que acontecia. Aí os secretários, eu falei, eu não vou sair mandando todo mundo embora, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sabia se o ex-prefeito retornaria na justiça, enfim. E alguns secretários, em solidariedade ao prefeito que tinha sido cassado, pediram a conta. Sim. Eu nomeei interinos, que são pessoas de carreiras ali a princípio. E na hora que eu vi que realmente ia se firmar, eu precisava de um jurídico, que era o que precisava me resguardar, porque eu assino tanto documento todos os dias, e hoje que digitalizou, mas todo dia uma pilha. Claro. Isso você não consegue ler tudo. Você precisa ter uma equipe de confiança. E aí eu fui atrás do jurídico. Eu lembro que falei com o Dr. Reinaldo Mapelli, a gente conversou muito sobre isso, e ele falou da Constituição do Brasil. Ele falou, a Constituição, Caio, porque a importância do legislativo, ou seja, temos vereadores lá bons, que nos representem, que têm identidade com a gente, e, além de tudo, que realmente saibam aquilo que estão fazendo. Por quê? O Dr. Reinaldo me explicou que a Constituição do Brasil ela foi feita pensando no parlamentarismo, ou seja, o parlamento é onde o Congresso, o partido com maior número, elege um dos seus representantes para poder realmente chefiar, ser o chefe de governo do país. E nisso, né, estava tudo sendo preparado no Brasil e foi preparado pela Constituição para que se fosse o parlamentarismo. Só que foi feito um plebiscito e decidiu-se pelo presidencialismo. Então, ou seja, pegou a Constituição do nosso país, que foi feito para ser o parlamento, onde o Congresso teria um grande poder, Ali, né? e colocou-se no meio o presidente da República. Ou seja, o presidente hoje da República, ele tem que estar alinhado com o Congresso. Porque é como se ele tem que ter a maioria para poder ter a estabilidade de governo, senão não se tem. Tem que ter harmonia, né? Exatamente. Tem que ter a harmonia dos poderes, mas o Congresso tem um papel. Juntou 2/3, seja dos vereadores, do Congresso, é uma força muito grande. Então, por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Muita gente só discute presidente, só discute governador, só discute prefeito, mas esquece de pensar no legislativo, importante. Que é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Inclusive de interferência na legislação dos outros poderes. Claro. Enfim, e acabei assumindo a administração. Foi um momento muito delicado, mas gradativamente isso também foi bom. Porque na hora que eu assumi, porque sempre quando tem a composição de governo, os partidos e os grupos querem, falam, quero apoiar, mas eu quero ter meu espaço na administração. E naquela oportunidade, como estava a cidade naquele clima, eu pude gradativamente ir montando meu time, da minha confiança. Chamei secretário de Educação, professor Valdir Berti, coordenador do curso de Pedagogia da FACAT, mais de 30 anos de diretoria de ensino. Chamei para secretário jurídico, o Dr. Reinaldo, ele declinou, fui atrás do Dr. João José. Meu professor. O Dr. João José era à época coordenador do curso de Direito. Né? Aí depois fui atrás do secretário de Obras e Planejamento, meu Valentim Bijeski, que é concursado arquiteto da prefeitura há mais de 25 anos, é coordenador do curso de arquitetura da FACAT, enfim, tinha uma larga experiência. Secretário de Saúde, né? Na época foi o Laércio, administrador da Santa Casa, não deu para ele continuar, e hoje é o Dr. Miguel, que é coordenador do curso de Medicina da Unify. Enfim, são alguns dos exemplos, assim como o Quilão, por exemplo. O Quilão, o Wilson Quili Júnior, é policial civil aposentado, só que ele, quando aposentou, ele foi administrar a PAI de Tupã. A PAI vivia numa situação difícil economicamente. Todo final de ano era campanha que não conseguia pagar 13º de funcionário, devendo para todos os fornecedores. E o Quilão entrou lá, conseguiu organizar, deixou a PAI redonda financeiramente, deixou a instituição com mais de R$400 mil em caixa, com todo mundo pagado certinho. Eu vi que ele, porque eu acompanho as entidades, o quanto ele pôde organizar. E chamei ele, falei assim, deixa a PAI aí e vem me ajudar como secretário de Finanças aqui em Tupã. E ele assumiu e Quilão, graças a Deus até hoje, né, a prefeitura tem o seu superávit, nunca deixou de pagar nenhum fornecedor, e a gente até então tinha dificuldades financeiras, folha de pagamento, um monte de coisa. E hoje, graças a Deus, a gente está com caixa em dia, tranquilo, redondo, né, quando está apertando ele sabe pisar, enfim. Ou seja, pessoas que tinham experiência em cada área, né, e que puderam ajudar. E essa equipe foi fundamental para inúmeras decisões que a gente tomou ao longo desses últimos anos. Né? Então, pude aí assumir, foi difícil o começo, tudo muito novo, mas quando se tem força de vontade e gosta daquilo que faz, dá certo. Caio, quando você foi, né, assumir o mandato e tudo mais, como a rotina, assim, como que é a rotina de um prefeito? Maluca. Maluca? Como que é? Você precisa bater ponta na prefeitura? Não, né? Não, mas se precisasse, rapaz do Ceará era esse, hein? Digo no meu caso porque eu não tenho final de semana, não tenho dia, né? É porque
tudo aquilo que não... A prefeitura é a maior empresa da cidade. São 2.400 funcionários. Desses 2.400 funcionários, 2.300 ou mais, eu não posso mandar embora. Eu tenho que aprender a liderar e conviver eles. Então, ou seja, não é simples, porque os funcionários concursados têm estabilidade. Então, lógico, nós temos aí uma grande maioria de funcionários que trabalham bem, que, enfim. Só que nós temos aqueles que, infelizmente, às vezes deixam a desejar, né? Então, não é fácil. Ou seja, quando você vem uma grande empresa, você tem lá os coordenadores, tudo. Enfim, aqueles que tocam a empresa na parte de baixo, você consegue trocar e tudo. Já na prefeitura, não. Você só troca a liderança principal, né? E os secretários. Todo o pessoal ali embaixo já tem um trabalho executado e você não vai trocar com facilidade. Então, ou seja, realmente não é fácil. Só que o prefeito ele tem a sua rotina de despacho, ele tem a sua articulação junto com a Câmara, todos os principais problemas e, é lógico, investimentos da cidade tem que passar pelo gabinete do prefeito, né? Não é uma rotina assim que eu posso dizer, tem horário certo de entrar, horário certo de sair. Hoje, por exemplo, eu só fui conseguir almoçar 2h30 da tarde porque pedi uma marmita dentro da minha sala, não consegui sair, né? Aí você tem que vistoriar a obra, às vezes tem que assinar convênio em São Paulo, você tem que pegar o carro e ir para São Paulo, e a maioria das vezes eu vou bate e volta, o povo fala meio um pouco de loucura, mas se não fizer isso eu não consigo dar sequência na minha agenda. É lógico que depende muito de cada um, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, você tem que ter um tempo mais para você. Às vezes pode ser que eu consiga uma coisa ou outra, mas eu, por exemplo, nunca tirei uma férias enquanto prefeito para ir viajar, sair para viajar, seja para uma formatura, um casamento, mas algo para eu ir distrair, descansar, nunca tirei. E não tiro. Está errado, você tem que tirar. Eu não consigo desligar. Eu não sei se é porque quando eu assumi, foi numa época, um período, como eu disse, o Ricardo não teve aquela questão da harmonia com a Câmara, e eu via ele, ia pescar, ia não sei o quê, e o povo que era contra moía nas redes sociais, nos lugares. E eu não sei se eu criei esse trauma, não consigo. Eu falo assim, calma, acaba meu mandato, aí eu vou, tiro umas férias, vejo o que eu faço. Mas até lá não adianta, eu não consigo. E se eu pensar em tirar, minha cabeça fica aqui. Eu não consigo desligar. Assim como eu estou viajando, quando eu vou viajar, é o celular na mão, tentando, entendeu? Organizar as coisas, é de mim. Então, é uma rotina muito turbulenta, né? É lógico que cada um tem a sua organização, mas eu vivo intensamente isso aí. Caio, a gente sabe que um cargo político ele nunca tem opinião unânime. Sempre tem muita gente cobrando. Acho que você talvez evita sair na rua, andar na avenida a pé, ir para as lojas, porque direto alguém chega, e aquela coisa. Por exemplo, ontem à noite a gente jogou a pergunta no Instagram, né, que você viria aqui, e algumas pessoas perguntaram sobre pontes que estão caídas, por exemplo, a ponte do bairro Morada do Sol, ponte do Ramos Jardim, ponte Silvio Bocato. Usando essas perguntas que fizeram aqui, como que a prefeitura consegue fazer para levantar verba para fazer uma reforma dessa? Por exemplo, essas 3 pontes, né? Quais os métodos que tem para levantar uma verba para fazer essa reconstrução, por exemplo? Bom, primeiro que cada uma dessas pontes tem a sua história, tem a sua particularidade. Né? Então, não é simples. Os recursos da prefeitura, como eu disse, graças a Deus a gente mantém tudo em dia, consegue pagar os fornecedores, né, tranquilo, só que é lógico que não se pode abusar. Claro. Então, você tem que ter a responsabilidade fiscal. E o recurso da prefeitura, hoje, metade do que a gente arrecada é para pagar funcionários, são os mais de 2.400 funcionários. A outra metade, a gente ainda tem obrigações, né? Que nem, por exemplo, o município tem a obrigação de gastar 25% do que arrecada com educação. Tudo bem que todos os anos, teve anos aí, tem prefeituras que não conseguem gastar os 25% e acaba sendo conta rejeitada no Tribunal de Contas. Todos os anos eu gasto mais de 27%, só na pandemia que foi difícil, porque as escolas pararam de funcionar, porém, que nem esse ano estamos gastando quase 29%, porque a gente está investindo em educação, aumentando o salário do professor, enfim. A saúde, ela por lei tem que gastar 15%, só que a gente gasta quase 30%, porque saúde é algo que, infelizmente, se fosse dividir certinho as obrigações, qual a obrigação da prefeitura? Posto de saúde e UPA. Qual a obrigação do Estado e da União? Média e alta complexidade, hospitais, especialidades, AME. Só que, infelizmente, eles não dão conta. Eles não dão conta só para o município, que eu não vou deixar o tupanhense morrer por alguma situação. Enfim. Então, ou seja, o orçamento da municipalidade, da cidade,
ele é bem engessado, né? Então é difícil, é pouco o recurso que você sobra para você ter uma flexibilidade de fazer o que quer e que bem entende. E quando a gente fala dessas obras, obras de canalização, é muita movimentação de terra, são duelas grandes de concreto que não são fáceis. Nós estamos falando de uma obra da Morada do Sol, por exemplo, que é uma passagem da estrada de São Gonçalo. Ali o investimento é de cerca de R$500 mil. Ali a ponte da Silvio Bolcato, que é a do Ramo Jardim, que liga a Zona Leste, é muito primordial. Tem uma altura muito grande e nós vamos ter que refazer toda a ponte e a estrutura embaixo, porque era um tubo ármico. 2 milhões de investimento. E na Praça 500 anos, afundou só 50 metros ali. Só que é dali, você tem que tocar... Porque antigamente colocavam aquele tubo de metal, para vocês entenderem. E esse tubo de metal no país inteiro, na época era moda, só que ele tem tempo de validade. Porque o metal aterrado, ele corrói e vai ceder. E cedeu. Infelizmente, depois de quase 50 anos, chegou o fim, a vida útil daquele tubo ármico. Só que não é só aqueles 50 metros, eu tenho mais 200 para frente. São 200, mais 190, são 240 metros de tubo ármicos até o córrego, que a gente tem que trocar tudo, a 11 metros de profundidade. Não adianta trocar só aquele pedaço, né? Exato. Tem que ser tudo. São mais de 2.400 caminhões de terra de aterro. Fora todo o tubo ármico que vai, as duelas de concreto, que são enormes. Então, ou seja, são 6 milhões de investimento. Então, se a gente pensar no recurso do município para fazer isso, não consegue. Ou seja, a gente vai tirar do nosso dia a dia, vai parar de pagar o servidor, vai tentar diminuir algum investimento, parar de pagar o fornecedor, não tem como. Sim. Isso aí se dá com um planejamento a longo prazo. Mas, vamos lá, Morada do Sol. A prefeitura poderia vir fazer? Poderia. Não vou fazer. Não fiz, bati o pé. Por quê? Porque aquilo lá é responsabilidade dos loteamentos que nós temos ali para cima. Nós temos 6 loteamentos. E o que acontece? Aquela passagem que ali está, sempre existiu. Nós temos ao lado ali o Antônio Pereira Gaspar, muita gente chama de Coabinem, que está ali há mais de 40 anos, que joga água no córrego que passa por ali. Vieram 6 novos loteamentos que jogaram água ali. O que acontece? Não aguentou, estourou. Passagem não tem mais. Só que nós tivemos 6 empreendimentos, empresas construtoras que foram lá, fizeram o loteamento, venderam os lotes, lucraram e tchau. Não. Vocês fizeram, vocês vão ter que pagar por isso aqui. Ah, mas a prefeitura joga muita água, do Antônio Pereira Gaspar, quase metade da água é da prefeitura. A prefeitura falou, não, mas eu estou há 40 anos ali, vocês chegaram depois. Então, vocês vão ter que custear isso. Então, foi uma guerra muito difícil. Eu não queria judicializar, seria ruim para eles e muito pior para nós. Porque até para a imagem, né, da prefeitura. Não, ruim no aspecto, tem muita ação judicial, mas ruim no aspecto de que até ter uma decisão, vai para o juiz, tem que nomear perito, e demora muito. Então, foi uma pressão muito grande para que as construtoras fizessem. Até que eu fiz decreto suspendendo, porque legalmente, se o loteamento está seguindo certinho, eu não posso deixar de receber um loteamento e que ele funcione normalmente. Porém, fiz um decreto suspendendo tudo isso enquanto eles não resolvessem, uma pressão. E hoje é quinta-feira, dia 3, começou a obra lá. Tudo bem que eles tiveram que demorar aí quase 60 dias, porque tiveram que encomendar as duelas de concreto, que é um material específico. Não é igual compra tijolo e põe, não. Ali tiveram que fazer conforme o projeto, mandar fazer as duelas, que vai passar. Mas as 6 construtoras acabaram aceitando, sob livre e espontânea pressão, e já se deu o início da obra ali, onde a prefeitura não vai gastar dinheiro, porque não é justo eu gastar o dinheiro de toda a população por um problema que ocasionou por empresas particulares que lucraram em cima da nossa cidade. Então, por conta disso, esse projeto está encaminhado, a obra já está em execução. As outras 2 foi por conta, principalmente, do forte volume da chuva e obras antigas. Só que essas 2 obras antigas, nós temos a bênção de ter um governador que é amigo da nossa cidade. E eu lembro quando eu fiz uma live falando do que tinha acontecido na Praça 500 anos, era pós-sessão da Câmara, tinha chegado até alguns vereadores, tudo estava perto. Bem tarde já, né? Isso, era mais de 10 e pouco da noite. Eu fiz a transmissão, aí estava conversando com os vereadores, aí meu celular começa a tocar, a hora que eu olho, Tarcísio. O governador ele me segue no Instagram, e ele viu. E aí ele falou, Caio, estou vendo que a chuva aí judiou de você. Ele estava em São Vicente. Eu falei, judiou, governador, conte comigo. Decrete emergência, porque é uma situação de emergência, para que a gente possa celebrar convênio entre a Defesa Civil do Estado e o município, e conte com a gente.
Fizemos isso, foi final de fevereiro, e começamos todo um processo. O pessoal acha que é simplesmente falar, vai lá e faz. Não é. Quando se envolve dinheiro público e legislação, é tudo que a lei permite. Então tem muita regra. Você tem que ter todo o projeto. E ali, quando envolve aqueles locais, você tem que ter licenças ambientais de órgãos estaduais, de CETESB, de DAE. Enfim, não é simples. O engenheiro que vai mensurar tudo isso, fazer o orçamento de tudo isso, você tem que ser aprovado. Aí, no caso, nós conseguimos aprovar no Estado, conveniar, ou seja, o governo do Estado de São Paulo vai pagar. E ele não tinha obrigação nenhuma de pagar essas obras. Sim. Por quê? Para questão de canalização, que há 500 anos, o Estado só pode investir, só deve, tem obrigação de investir onde tem desabrigados. Nós não tivemos nenhum desabrigado. Ponte da Silvio Bolcato, que é ali no Rames. O Estado só tem a obrigação de ajudar se o desvio para você chegar do outro lado for superior a 10 quilômetros. Não é. Você pega a Guanabara ali do lado, você já não leva 10 quilômetros para você atravessar. Então, ou seja, o Estado não tem obrigação legal nenhuma. Mas nós tivemos um governador que olhou por nós, pude celebrar o convênio. Dia 8 de agosto é a nossa licitação, onde já está tudo certo, liberado para a gente licitar a ponte da Silvio Bolcato. E se Deus quiser, ainda esse ano, né, se uma construtora séria ganhar, se seguir tudo, não tiver recurso, concluir. E já há daqui 500 anos o projeto é maior, o tubo é enterrado, por isso está tendo dificuldade, mas já foi aprovado nos órgãos ambientais, agora vai seguir para convênio para a gente poder ter uma construtora que faça isso. Então, Felipe, graças a Deus, diferente de muitas cidades, os 3 problemas estão encaminhados para a solução. Só que não são simples, porque são caros, complexos e cada um com a sua responsabilidade. Tentei resumir um pouco. E tem muita burocracia também. Exatamente. Né? A gente, só nesse assunto, a gente vê a gente vê alguns vereadores indo para Brasília tentar buscar aquelas emendas parlamentares. Sim. Que os deputados podem oferecer. Esse dinheiro que os deputados fornecem, ele tem que ser usado para algo específico ou ele pode ser usado para isso também? É para algo específico. Entendi. É para algo específico o quê? O parlamentar, o deputado, ele tem metade das suas emendas, dos seus recursos para a saúde, e a outra metade é praticamente livre, depende do que ele pôs no orçamento e em qual programa do Ministério ele colocou. Lembrando que livre não é dar o dinheiro, não. Tem tudo documentado certinho. Livre que eu falo, que pode ser na educação, área, pode ser na habitação, pode ser drenagem, pode ser pavimentação, pode ser esporte, nesse quesito. Então, ou seja, quando ele libera, o município, ele fala assim, eu tenho 500 mil reais, eu quero colocar no Ministério do Esporte. Colocou. Aí ele fala, vou liberar para a cidade de Tupã. Aí vai abrir um convênio da Prefeitura de Tupã com o Ministério do Esporte, porque o Legislativo não pode executar. Quem executa é os ministérios, o governo federal, com as prefeituras. Então ele libera, a gente faz o cadastro. Aí tem o programa do Ministério que fala, esses 400 mil do esporte, você pode reformar a praça esportiva, fazer campo society, isso aqui. Ou não, você só pode fazer pista de ciclismo, enfim, depende da especificação do programa. Então, ou seja, o recurso ele é específico. Ele tem, tipo assim, que nem, por exemplo, Tupã Instância Turística. A gente recebe recurso por isso, anualmente. Eu não posso pegar esse recurso e gastar em outro setor, em outra área. É específico para aquilo. Aí tem gente que fala assim, mas isso aí não está precisando, não pega. Se eu não pegar, vai para outra cidade. E Tupã deixa de ter esse investimento. Então, não é simples assim. E é por isso que é importante a gente ter vereadores e deputados alinhados. Por quê? Porque o deputado, quando ele tem uma ligação com a cidade, conhece a cidade, ele destina os recursos e já se programa para mandar para a necessidade da cidade. Quando nós temos aí muitos deputados que ligam, que nem teve recentemente, deputado que mandou uma ambulância para Tupã. Eu agradeci, porém não é a principal prioridade nossa. Eu, em 2020 agora, renovei toda a frota de ambulância. Não temos nenhuma ambulância com mais de 5 anos de uso, porque eram ambulâncias velhas, o cateado que a gente gastava de manutenção, trocamos todas. Carros de transporte, paciente da saúde e tudo. Teve uma reta escavadeira esses tempos atrás. Também. Mas a questão que eu digo, que nem ambulância, eu troquei tudo, eu tenho tudo nova. Eu recebi ambulância.
Claro. Mas não é a minha prioridade número 1. Mas eu também não posso recusar, que o deputado está presenteando a tua. Então, essas dificuldades. Então, por isso que às vezes se a gente tem um deputado que conheça mais a realidade da cidade, Mais fácil. ele vai conseguir destinar algo mais alinhado com aquilo que a cidade precisa. Por isso que é importante essas visitas em Brasília e que tem essa conversa lá. Porque até porque quem não é visto não é lembrado. Exato. Então o vereador, o prefeito tem que estar lá e falar, deputado, eu estou com uma aflição, preciso disso. Aí ele vai lembrar de alguma coisa e fala, não, tenho isso. Ó, consegui aquilo. Porque às vezes também não é só aquelas emendas em si, que é um valor. Às vezes tem programas que liberam, que eles conseguem por ter contato com os ministros, com o presidente, e aí tem que estar lá para você conseguir. Claro. Ô, Caio, eu não tenho um melhor exemplo para dar do que esse, né? Que no caso é meu irmão. Certo. Quando ele veio aqui, ele falou um pouquinho disso, de ir para Brasília conversar com o deputado para conseguir emendas, verbas, não sei o quê, para melhorar as coisas da cidade. Quando, exemplo, meu irmão ele conseguiu verba para tal área da cidade, tal setor. Aí passa por você, tipo assim, você tem que aprovar, como que funciona? Sim. Ou não? Sim, porque ele conseguiu um recurso, como eu falei. Ele foi lá no deputado. Vamos dar o exemplo do que ele tinha conseguido com o Estado, 500 mil para a reforma da praça lá do Morumbi. Quando ele consegue o recurso, ele vai falar, ó, aí o governo do Estado entra em contato com a prefeitura, que são o executivo, que executa. O legislativo, seja o deputado ou o vereador, não executa. Então entra em contato com os dois. Fala assim, ó, tem 500 mil reais aqui, isso aqui dá para fazer, reforma de praça, isso. Aí a prefeitura que cadastra lá o que ela quer, porque ela que vai fazer a licitação e gerenciar o convênio. O legislativo não mexe nada nisso. Mas é lógico que, por respeito, se o vereador teve o trabalho de ir lá, de lutar e conseguir, é lógico que, naturalmente, o executivo vai atender aquele pedido. Fala, não, Sim, o vereador foi, batalhou, conseguiu, então vamos fazer aquilo que o vereador está pedindo, desde que esteja discriminado. Também não é livre vontade do vereador. Às vezes o vereador pediu 500 mil para obras, que pensava em reformar um posto de saúde, só que na hora que chegou a emenda, o ministério lá fala que não é para reformar posto de saúde, é para outro tipo de reforma. Sim. Aí a gente tem que seguir aquilo que seguiu. Mas, enfim, é importante esse trabalho. Quer? Tá. Não. Caio, a gente vê nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos, uma polarização em âmbito federal gigante. Exato. Muita briga. Lá em Brasília, principalmente. Deputados de esquerda que não se fala com deputados de direita, saem na mão lá, se xingam, tudo. E eu sei que isso se reflete também no Estado, na Assembleia Legislativa, isso se reflete também. Você acha que essa polarização se reflete muito aqui em Tupã? Por exemplo, eu não sei se a população tupaense sabe, por exemplo, os partidos. O seu partido, o partido de cada vereador. Por exemplo, eu não sei se tem vereador do PT, do PL. Eu conheço o vereador, porque a gente tem essa proximidade, né? Você acha que essa polarização, essa briga política afeta cidades pequenas, assim, mais do interior igual Tupã? Afeta na discussão de governo federal e de governo do estado, mas no município em si, não. Porque, no nosso caso, Sim. são municípios aí de médio porte. Porque esses municípios, ele tem essa particularidade de ter o relacionamento com a pessoa do vereador. Você conhece, já conversou Você com conhece, sabe, trabalha junto, vai na mesma igreja, como é o caso do Tutu, vai, enfim, no mesmo ambiente de trabalho, é da família, conhece aquela determinada família, então não se tem tanto assim como se tem a nível estadual e federal. Então isso é minimizado aqui. Então, o diálogo, ele acontece mais aqui, né? Sim, é lógico que nós temos aquelas pessoas que são mais extremas. Isso tem, em todo lugar tem, em todos os tipos de ambiente. Mas a discussão de partido político, existem pessoas na cidade? Existem, mas não são a grande maioria. Entendi. E nesse caso são minoria. E Caio, você acha que essa mudança do governo, ela tem afetado essa questão da, tipo, exemplo, igual você falou que para trazer uma verba, por exemplo, tem esse relacionamento do governo com o município. Você acha que tem mudado isso ou não? Afeta. Nem para você ter noção. Nós tivemos cidades que receberam equipamentos e obras no ano passado e retrasado e Tupã não recebeu. Por quê? O ex-governador João Dória e o Rodrigo Garcia, que assumiu como governador, foi candidato, ele fazia uma pressão e um lobby enorme no sentido de que libero tudo que vocês quiserem, desde que vocês me apoiem. Eu não fui. Eu recusei, porque sempre tive a política como ideal. Né? Eu vou naquilo que eu acredito.
Não vou naquilo que eu acho mais conveniente. Mas, enfim, cada um também, não vou condenar as outras pessoas, porque cada um também sabe onde o calo aperta. Às vezes fala, não, eu preciso atender isso pela minha comunidade, então vou apoiar aí o João Dória e o Rodrigo, porque eu preciso disso para minha comunidade. Cada um sabe a sua situação. E teve inúmeras propostas nesse sentido, né? E eu não aceitei, porque tinha convicção do caminho que eu queria seguir. No caso de apoio ao Tarcísio. E, por exemplo, tem cidades menores que Tupã, da nossa região, que receberam 3 patrulhas agrícolas. Patrulha agrícola é o trator, implementos, tudo. E o prefeito falou para mim que cada mês usa uma, porque não tem condição de usar tudo e vai revezando. Tupã recebeu meia, porque não deram o convênio inteiro. Deu o tratorzinho menor, deu 2, 3 implementos, nós não recebemos o resto. Sim. Porque eu não estava apoiando o Rodrigo e João Dória. Então, Muitos prefeitos estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Tarcísio, continua os convênios iniciados pelo Rodrigo, porque o Rodrigo deu de tudo. Eu falo para mim, tanto faz, porque eu não tive. Não precisa continuar, porque não tem. Inclusive, o governador em Dracena até brincou, né? Porque ele falou assim, ô Caio, nós vamos começar novos convênios, Tupã vai ser o primeiro, depois que não acabar todos os outros convênios, porque são inúmeros convênios do Rodrigo. Então, ou seja, isso aí vai demorar 10 anos, né? Mas brincando, tanto que deu risada depois, por conta dessa situação. Mas que nem, por exemplo, hoje, que nem eu garanto para você que se fosse outro governador que não tivesse relacionamento com a cidade, nós não teríamos os 6 milhões da Praça 500 Anos e os 2 milhões da Ponte da Silvio Bolcato para poder realizar rápido. Isso aí ia ser obras de mais de 10 anos. Assim como foi a macrodrenagem, outras obras, Pontilhão da Lélio Pisa, demorou muitos anos para conseguir uma solução, porque teve que buscar financiamento, o município se organizar financeiramente para conseguir. Né? Nesses casos, nós não vamos precisar organizar o caixa da prefeitura, deixar de investir, deixar de dar aumento de salário, não sei o quê, para poder pegar o dinheiro e fazer a ponte. Ou financiar e comprometer o orçamento. Não. Nós tivemos o aporte do governo do Estado. O Caio, e você comentou do Tarcísio, né? Como que foi seu primeiro contato, assim, que você começou a ter um relacionamento com ele dentro da política? Assim? Eu conheci o Tarcísio em Brasília, num restaurante. Ele era ministro ainda? Já era ministro. Ele era ministro em 2019, final de 19, mais ou menos. E realmente sempre mostrou um cara muito técnico, muito bom. Comecei a acompanhar ele nas redes sociais. E aí teve a questão do governo do Estado, de candidaturas a governador. A princípio, eu lembro que eu não queria João Dória e Rodrigo. E Haddad também não. Então, nesse aspecto, eu pensava na questão até do Dr. Geraldo Alckmin. Cheguei a conversar com ele. Falei assim, tem uma alternativa aí que o Dória e o Rodrigo não dá, o PT não dá. Tive até uns 3 cafés da manhã com ele. Infelizmente para ele, né? Hoje é vice-presidente da República. Ele acabou indo para outro caminho. E naquela época eu fiquei meio que órfão, sem saber. E aí surgiu o nome do Tarcísio, que seria candidato a governador. E por admirá-lo como ministro, eu, fiquei e falei, não, esse homem tem que ser governador. Ele despontou ali como ministro, porque quando a gente vê os dois lados elogiando alguém, é porque a pessoa fez um bom trabalho. Ele era muito técnico, né? No Ministério de Infraestrutura que ele ele é um cara do coração. Bom, enfim. Hoje eu sou, para mim, se tem um homem na política que eu quero seguir, que eu tenho como bússola, chama Tarcísio de Freitas. E eu lembro que ele veio na campanha dele, veio fazer uma visita para Tupã, aí foi ali que você grudou nele, né? Foi ali que você criou essa amizade com ele? Foi antes? Antes já. Por quê? Quando começou a questão de decidir o candidato, na hora que eu vi Tarcísio candidato, aí eu falava até com o Gilberto Kassab, que era presidente nacional do PSD, e que também estava rompido. É uns contatos que a gente vê sempre na TV. E ele, não, conversei com o Alckmin, conversei com... Fácil assim. E aí, conversando com o Kassab, eu falei, ministro, nós precisamos apoiar Tarcísio governador. Aí eu lembro que eu insistia muito nisso. Eu lembro, até esse tempo eu via as mensagens no WhatsApp. Aí ele falou, teve um dia que ele me ligou e falou assim, Caio, nós vamos apoiar Tarcísio. Eu falei, vamos? Ele falou, no segundo turno. Eu falei, que segundo turno? Ele falou assim, não, primeiro tem que lançar um candidato próprio. Vai ser o Felício, que era prefeito de São José dos Campos. E o Felício vai ter uns 5% dos votos. Vai arrancar voto do Rodrigo, garante o Tarcísio no segundo turno, e aí depois a gente apoia ele. Eu falei, não, chefe, pelo amor de Deus, precisamos apoiar o Tarcísio, enfim. Só que eu acho que ele começou a acompanhar, analisar todo o cenário, ver as situações e aceitou que a gente apoiasse o Tarcísio. E ele me convidou, não podia da informação ao Tarcísio junto, e depois nós fizemos uma coletiva de imprensa.
E eu fui todo entusiasmado, né? Então nós tivemos uma reunião e só tinha 3 prefeitos do PSD de 65. Um era o de São José dos Campos, que seria candidato a vice, o de Limeira e eu. Tanto que só 2 prefeitos participaram da equipe de transição, que foi o que o Kassab escalou, porque ele é secretário de governo, porque foram os 2 que estiveram lá no início, que foi eu e o prefeito de Limeira, Mário Botion, né, que nós pudemos participar. Então ali eu falei, ministro, você não tem noção do quanto eu falei pro Gilberto Kassab que a gente tinha que ele apoiar. Eu estou feliz, estou indo entusiasmado para essa campanha, apoiar o senhor para governador. Eu lembro que o Walter Iocha, candidato a deputado, também falou para ele, falou, tem um prefeito, não sei o que. Eu falei, não, eu já conversei com ele, é isso mesmo. E aí a gente trocou o WhatsApp, desde então a gente foi conversando, quando tinha sempre respondendo, e foi vindo, e onde ele vinha na região comecei a acompanhar ele, quando ele veio em Tupã ele dormiu em casa, né? Então foi um relacionamento, e todo lugar que eu ia com ele só tinha eu de prefeito. Tem um vídeo, inclusive, que filmaram em Oswaldo Cruz, que ele mandou ficar de pé, porque todos os prefeitos estavam sendo pressionados pelo PSDB, Sim. pelo Rodrigo, pelo Dória, que tinha que apoiar, que não podia comparecer em evento do Tarcísio, e eu estava lá. E o Tarcísio fez a citação, que tem que ser muito corajoso, muito motivado para ter essa coragem. E eu realmente fiz aquilo que eu acreditava ser o melhor. Isso gerou uma amizade muito grande, né? Tanto que teve almoço de deputados aí do PL, em que 3 deputados vieram falar para mim e falaram, o Tarcísio falou do seu nome, porque ele falou que no estado de São Paulo, no primeiro turno, 8 prefeitos apoiaram ele. Então foi um número muito pequeno de 645 do estado. Ele falou, conheço os 8 prefeitos por nome, porque foram poucos os que me ajudaram. E consegui para o segundo turno e ganhar. Então, aí que criou-se esse relacionamento, fomos formando esse laço de confiança. Eu tinha contatos, porque como eu fui do PSDB, da juventude do PSDB, e já não era mais, mas tinha amigos. Eles me mandavam as pesquisas de lá do Banco Modal, que eram os tracking diários, ou seja, pesquisas diárias. Mandavam para mim, eu mandava para o Tarcísio, e a gente comentava as pesquisas. Né? E eu tinha esse contato, ou seja, esse trânsito. E a gente foi criando esse relacionamento. E agora, quando ele teve em Adamantina da última vez, eu lembro que segunda-feira era aniversário dele. E eu havia chamado ele para vir no meu aniversário aqui em Tupã, 11 de fevereiro. E ele pegou e falou, prefeito, agradeço o convite, não consegui ir porque é o mesmo dia de aniversário da minha mãe. Aí não dá. E eu vou para Brasília, que minha mãe mora lá. E quando eu fui lá para Adamantina, eu fui com um presente no carro, falei, se ele for para Brasília, eu vou dar o presente agora. Se ele não for, terça-feira eu tinha que ir para São Paulo, na segunda aniversário dele, eu vou lá para entregar pessoalmente. Falei, governador, segunda-feira o senhor vai estar em São Paulo ou em Brasília? Falei, não, vou estar em São Paulo. Foi seu aniversário, né? Foi isso. Eu posso lá lhe entregar um presente, que eu tinha que ir na terça-feira estar lá? Não, vai lá e você vai jantar com a gente. Eu vou fazer um jantar no meu aniversário e tal. Falei, poxa, legal, né? Fui lá, cheguei na segunda-feira, 6 e pouco, quase 7 horas. Aí esperei um pouco. Ele estava em reunião, terminou as reuniões, umas 7h30. Entrei para o gabinete dele, junto com a primeira-dama, cumprimentei, entreguei o presente. Ele falou, vamos lá. E fui para o segundo andar lá, que é a ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. Na hora que eu entro na sala, assim, eu vejo uma mesa para 6 lugares. Eu falei, mas quem que vai jantar aqui? Ele falou, não, é eu, minha esposa, meus 2 filhos, minha mãe e você. Nossa. Eu achei que ia ser como deputada, como secretário. Não. Falou, não, Caio, meu aniversário eu faço algo bem restrito mesmo. Cara, que legal. Foi, poxa vida, né? E fiquei das 7 da noite até as 11 horas da noite no palácio, conversando, tudo, e depois fui embora. O pessoal falou, o que você pediu, Caio? Eu falei, nada. Nada. Ali no momento, ali no momento de aniversário, de amizade do governador. Eu fiquei até meio que emocionado na hora. Então, enfim... A gente ficou sabendo uma boa amizade. A gente ficou sabendo que daqui a um tempo, talvez o Tarcísio vai fazer uma visita para Tupã. Quem sabe com a amizade do Caio, nós não chamamos ele aqui. Então, a gente não troca ele aqui. Desenrolar essa pra nós, né, Caio? Caio, só para trocar a agenda do governador não é fácil, não, mas vamos ver. Tá tendo muita discussão ultimamente. A gente até tá lançando esse episódio uma semana depois do que a gente gravou, para estar atualizado, né, com os assuntos assim. Muita discussão das reformas que está tendo na Avenida Tamoios. Muita gente reclamando, porque é o fluxo, né? Eu vi o projeto, eu vi o vídeo lá que ela pronta, realmente vai ficar muito bonito. É um projeto bom, assim, tipo, arborizado, ele vai ficar bem legal, mas talvez perde um pouco do fluxo da avenida ali, não perde? Que você tem recebido de feedback aí dessa obra? Como é que tá?
Inicialmente, muito mais negativo que positivo. Porque é lógico, o primeiro, na hora que muda, não é fácil. Já teve alguns acidentes também, né? Exato. Agora eu sinto essa situação se inverter. Mas o que acontece? Eu lembro do senhor Manuel Gaspar, saudoso prefeito, que eu era vereador na época dele. Ele falava assim, você não quer ter reclamação, não quer ter crítica, não faça nada. Porque se você for fazer, vai ter, não tem jeito. Não tem como você fazer um omelete sem quebrar o ovo. Então, ou seja, qualquer reforma que você for fazer, como nós estamos passando aqui na igreja da Caingangues, né? Ou seja, tem um transtorno com a reforma, não tem jeito. E a Avenida Tamoios, nós recebemos 1 milhão de deputado Mota para fazer o recapeamento. E lá, isso por relatório da Polícia Militar, é a via de maior número de acidentes com pedestres e acidentes graves. Chama-se Avenida Tamoios. É a campeã. Aí depois, Aimorés ali embaixo. Aí depois temos a Aimorés, se não me engano, a Aimorés e Brasil, alguma coisa assim. Mas enfim, a campeã. Eu digo no cruzamento da Tamoios. Sim. Tem bastante. Não, mas a campeã com pedestre, não carro, não só a questão do carro em si, é a Tamoios, né? Inclusive casos enfim, muito sérios. Isso com relatório. Então a gente, infelizmente, a nossa cidade, ela não tem o hábito, nem o motorista nem o pedestre, de respeitar a faixa de pedestre. O pedestre de utilizar e o motorista de respeitar quem está passando. Foi atropelado ontem. Exato. Estava passando e... Existe uma dificuldade muito grande nisso. Então, o principal quesito é a questão da segurança. E nós temos que fazer com que o pedestre ele utilize a sua faixa de pedestre. Por mais que é muito mais cômodo você atravessar no lugar que você está na rua e fim. Então, ou seja, nós precisamos criar essa conscientização. Segundo, é lógico, a questão do embelezamento da principal avenida da nossa cidade, trazer um ar mais verde, por mais que, como somos bons corintianos, isso não agrada muito. Não, mas nós precisamos ter um ambiente realmente que seja mais confortável nesse aspecto, porque Tupã já teve temperatura, já teve um momento que foi a cidade mais quente do Brasil, né? Então, nós precisamos ter realmente essa avenida mais arborizada, vamos assim dizer, mais verde nesse aspecto. Então, ou seja, foi uma decisão que o pessoal técnico junto conosco, onde nós não tiramos, muita gente achou que ia impedir estacionamento, não tiramos praticamente nada desse fluxo em si. O que nós tivemos foi uma substituição das tartarugas pelo canteiro. Porque antes nós tínhamos a tartaruga e a sinalização amarela, que é 1 metro. Sim. Esse 1 metro foi respeitado, que é onde foi implementado o canteiro. É o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho. O que gerou o susto do povo é que para poder colocar as guias, você tem que cortar um espaço maior para vir a máquina fazendo a guia. Então, na hora que viu aquele espaço maior, todo mundo assustou. Porém, fora isso, nós temos ainda mais 6,40 metros da guia do canteiro central até a guia da calçada. Então, ou seja, dá para parar um carro estacionado, dá para passar um carro tranquilamente e, em caso de resgate ou algo do tipo, esse carro consegue estacionar. Porque você põe 2 com 2, sobra mais 2,40 metros para poder passar. Se bem que lá não é o fluxo principal de saída. O fluxo principal de saída do Corpo de Bombeiros, a Tapajós é mão duplas, ele geralmente desce, pega a Guaicurus, da Guaicurus desemboca na Aimorés, da Aimorés eles vão para onde quiser. Eu descobri isso bem antes, por quê? Ali na Igreja Assembleia de Deus, na esquina, o pastor Josué, quando a sede de cima da igreja, não é matriz, sede da Assembleia, deixou de ser a Chavantes, ele passou para a parte de baixo para reformar em cima, ele pediu para colocar ali um quebra-mola. E eu falei, precisa mesmo. Porque eu lembro uma vez, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu estava descendo ali para ir na escola japonesa ali no Caican, e eu passei um caminhão assim, na hora que eu vi, estava um caminhão estacionado do Mairink, eu passei assim, veio uma moto, bateu na minha perna, eu dei uma pirueta, caí, fui engessei, enjoei e tudo. Então eu falei, ali precisa mesmo, eu já fui uma vítima. E pedi, e não foi autorizado. Por quê? Porque todo pedido de quebra-mola tem que passar pelo Conselho de Trânsito. No Conselho de Trânsito faz parte do Corpo do Bombeiro. O bombeiro falou, lá não pode. Lá nós somos contra, porque lá é rota de fuga do bombeiro. Lei de trânsito é competência municipal? Depende da regra, mas aqui nós geralmente sim, né? Não, tem o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Aí depende de algumas questões de estacionamento, de via de mão dupla, aí é o município que define. Limite de velocidade, tipo na avenida, que é 40. Dependendo da via, de como ela é avaliada, aí tem o seu próprio limite.
Então, aí no caso, ali não podia pôr, porque é roda de fogo do bombeiro. O bombeiro desce a Tapajós, pega Guaicurus aí Moraes e vai para onde quiser. Ou senão ele pega, vai para Iambiquaras também é a mesma coisa. Então, ou seja, utiliza-se a Tamoios? Sim, várias vezes vai reto ali até Marabá, utiliza-se. Mas a rota de fogo principal é outra. Então, ou seja, não tem essa situação principal da questão do bombeiro, mas é uma das situações. Então, ou seja, é uma questão principal de conscientização para que a gente possa colocar, principalmente florir bastante, o pessoal não conseguir atravessar e o pessoal conseguir respeitar a faixa de pedestre que vai ter em todas as esquinas. Só no quarteirão ali da Quipão, que ele é o maior. Todos os quarteirões têm cerca de 90 metros. Ali são 140 metros. Então, por conta dali ser o maior, no meio da quadra vai ter uma faixa de pedestre, né, um pouco mais elevada, mas ali vai ter, porque fica 70 de cada lado. Perto do Santander ali, né? Para cima, né? Pra cima. Aí força o pessoal a poder utilizar a faixa, todo mundo respeitar. E aí a gente vai iniciar agora uma campanha de conscientização para que o pedestre não passe pelo canteiro e para que o motorista respeite quem estiver na faixa. Eu lembro quando o senhor Manuel era vivo, eu era vereador, e aí o senhor Geraldo Alckmin era governador do estado, o Alckmin parou, ele desceu e ele ia até que ponto para tomar um café. Aí o Manuel falou assim, vai acompanhando, porque o Manuel não enxergava direito, falou assim, ó, vai acompanhando ele. Aí eu lembro que ele desceu do carro, eu falei, aqui, governador, para atravessar em frente a Quipão. Ele falou assim, na faixa de pedestre. Foi exatamente. Ou seja, porque nós aqui não tínhamos essa cultura, né? E aquilo me marcou, e sempre eu procuro usar a faixa por conta daquilo. E o tupanense precisa aprender a respeitar. Tem vários lugares no Brasil, Brasília, por exemplo, que respeita a faixa. Bastante. O pedestre põe o pé, o pessoal para. Né? E depois os carros vão. Eu sempre procuro parar, só não paro quando vejo vem vindo moto, né? Que eu fico com medo de eu parar, a pessoa vir, uma moto vir pegar. Mas se a gente vai criar já essa campanha de conscientização, né? O trânsito é de todo mundo, mas a faixa é do pedestre. O motorista tem que respeitar, senão vai ser multado. A obra vai subir lá até o Cazuza? Não. Não? A princípio ele vai parar ali na Bororós? Na Bororós. Onde está ali? Que é onde vai terminar o recap. Né? Tá. Nós temos o recurso do recap, já recapeou a parte de baixo da Tamoios, veio desde a Marabá, recapeou ali e parou. Agora deve retornar nos próximos dias, vai dar sequência até onde nós fizemos Aqui o na frente do canteiro. Cazuza já tem um ali, né? Já tem? Eu achei já que tem. ia encontrar do Cazuza. Não, o futuro pode ser implementado Entendi. isso. Mas a princípio vai até onde vai o recap só, que é até a Bororós. Bororós ali. Caio, mudando um pouquinho de assunto, igual você tinha falado que você foi eleito o governador. Vereador. Amém. Quem sabe, né? No Tô futuro. brincando. O vereador mais jovem e tudo mais. Quando você entrou, principalmente, teve esse preconceito de tipo, é muito novo, será que vai dar conta? Tem uma galera mais velha, né, na política. Então, Isso acho que é a grande maioria, né? Eu falo que às vezes no começo a dificuldade é da questão de quando você vai conversar, tudo, querendo ou não, você sente um pouquinho da questão de, não digo credibilidade, mas digo de respeito, né? Ou seja, que nem por isso que eu procurei ali os secretários mais, que nem por exemplo, finanças, o Quilão, cabeça branca, JJ, cabeça branca. Eu chamo eles de cabeça branca. De ter esse pessoal que é experiente, que é importante ter do lado. Né? Mas muita gente, né? Ninguém imagina que nem, quando fala que eu fui prefeito aos 27, aí fala assim, mas seu pai foi prefeito. Eu falei, não, mas seu avô, seu tio, quem? Falei, ninguém, absolutamente ninguém da minha família gosta de política. Né? Só eu que sou louco, o restante lá estão tudo normal. E existe essa situação, mas enfim, cada um tem a sua particularidade, ou seja, a sua desenvoltura, né? E aí a gente acaba quebrando. Eu acho que tem um pouco, mas eu acredito que quando você tem vontade mesmo, isso não prejudica, não. Só para ir para o nosso último assunto antes das 3 perguntas. Caio, eu já ouvi muita coisa sobre o seu futuro. Muita gente especulando, assim, que você vai voltar a ser vereador, que você está pensando em se candidatar a governador, que você está tentando, você se aproxima muito do Tarcísio para tentar algum cargo ali no governo de São Paulo, junto com ele. O que você pensa, cara, para os próximos anos aí? Porque você já não pode mais se reeleger como prefeito, né? Exato. Bom, eu assumi o mandato, fui para a reeleição em 2020, né, fui reeleito, mais de 22 mil votos, 72%. E agora eu não posso porque eu disputei a outra eleição no cargo, ou seja, eu exerci metade do cargo. O meu mandato se encerra daqui a 1 ano e meio. E a maior pergunta é, Caio, e aí? Falei, bom, candidato a vereador eu não posso ser. Eu só poderia se eu renunciasse ao mandato. Eu não vou fazer isso. Por quê? Quando você está no cargo do executivo, que executa,
eu só posso disputar uma reeleição ali naquele cargo. Fora isso, se eu for disputar uma cadeira no Legislativo, que nem se eu fosse candidato a deputado, como tentaram... A proposta foi grande para eu ser candidato a deputado na eleição passada. Eu tinha que renunciar ao cargo do Executivo. E não voltava mesmo se eu perdesse. Então, ou seja, vereador não tem como. Né? Vice também não tem como. E prefeito não posso ser reeleição. Então, na eleição do ano que vem, eu não posso ser candidato a nada. Eu posso, é lógico, articular com o grupo político que a gente faz parte, para decidir os melhores nomes que a gente acredita ter condições de dar sequência no trabalho e buscar, é lógico, uma nova visão para a cidade, que tudo na nossa vida é feito de ciclos, né? Não tenho absolutamente nada programado de fato. Caio, você vai isso, você vai aquilo. Você vai ser candidato a deputado daqui 4 anos? Não sei. Né? Eu, em todos os momentos que eu estive, tanto quando candidato a vereador, a vice e a prefeito, eu falo que eu sempre confiei muito em Deus, sabe? Eu nunca fiquei num aspecto de tipo assim, quero ser aquilo, vou ser aquilo. As coisas aconteceram na minha vida. Eu, em 7 anos, fui de estagiário a prefeito. Eu era estagiário da prefeitura em 2012, deixei de ser estagiário, fui candidato a vereador 4 anos, aí depois eleito vice mais 2, mais um que antes de eu ser vereador, 7 anos eu virei prefeito. Né? Então foi uma situação bem diferente. Mas você pode ser, tipo assim, como que eu posso dizer, ser indicado algum cargo assim? Posso, não tem nada a ver, né? E se o Tarcísio convidar? Aí vamos ver qual é o convite, né? Se isso surgir, eu não fico criando essa expectativa. Né? Mas essa conversa não existe, então? Como assim? Do Tarcísio te convidar para alguma firmado não. É especulação. Não, especulação. E pela proximidade, muita gente às vezes acaba falando, pode ser que aconteça. Pode, não sei. Mas não tem nada firmado. Nem... O Kleber tem uma pergunta. Caio, quando essa especulação política, mas a minha pergunta para o Caio seria a seguinte: o Caio, no término desse 1 ano e meio, ele vai sair com a sensação que ele teve o dever cumprido com a população tupaense, ou que ele precisa voltar um dia e terminar o sonho que ele sonhou lá no começo, quando ele entrou? Olha, eu tenho a consciência tranquila no aspecto de que eu acredito que eu faço o meu máximo e eu acredito que é muito difícil fazer mais do que eu tenho me dedicado. É lógico que cada um tem a sua capacidade, tem a sua visão, mas eu acredito que a minha contribuição tem sido dada, eu tenho me dedicado manhã, tarde e noite. Agora nós estamos com uma reforma lá na prefeitura, o seu Isaías, que está lá como pedreiro responsável, e porque nós precisamos adequar o AVCB da pré-prefeitura, outras coisas também. E eu vou lá no final de semana, vou no feriado, tipo assim, minha agenda vagou toda na prefeitura. Né? E ele mesmo falou, rapaz, eu não imaginava que era assim, não, eu não tenho coragem. Ô, louco, alguém que fala mal de você pra mim, eu vou falar, rapaz, você não conhece esse homem, 7 horas da noite, não sabe, tá lá dentro da prefeitura. Caramba. E é assim, porque eu gosto mais desses momentos, pós-expediente, 6 horas da tarde, feriado, porque a prefeitura tá mais quieta. Tranquilo. Aí dá pra você começar a analisar melhor e despachar as coisas. Então eu tenho a tranquilidade de dizer que me dediquei, é lógico, a gente não consegue fazer tudo o que nós queremos, né? É prazo, é burocracia, é dificuldade, mas dizer que nunca vai voltar, não sei, né? A gente não sabe o futuro, né? Mas eu acredito que eu tenho a consciência tranquila que da minha parte eu tenho dedicado toda a minha vida nesse sentido. Isso aí. Caio, para terminar, nossas 3 últimas perguntas. Um orgulho. Algo que você fez, que você se sente orgulhoso de ter feito. Pode ser na sua carreira política, na sua vida pessoal. Cara, orgulho. Eu tenho realmente muito orgulho, né? Não só da minha família, mas em especial da minha história, em que eu digo que eu pude realmente... aquilo que eu sempre sonhei em poder... Não o cargo em si, mas eu sempre sonhei em poder me dedicar à vida pública. E eu tenho muito orgulho que eu consegui realmente atingir todos esses objetivos, né? E que eu falo que todas as eleições eu nunca ajoelhei meu joelho no chão pedindo para Deus, quero ser prefeito, preciso ganhar. Não. Eu sempre pedi para Deus fazer a vontade dele na minha vida. Igual a eleição de 2016, que eu ia ser vice, e todo mundo falava que não tinha nem como ganhar, eu punha o joelho e pedia para Deus o seguinte, olha, que seja feito a tua vontade. Se for para eu seguir nessa vida pública que eu sempre quis, que seja a sua vontade o resultado. Se não for, eu tive 4 anos de vereador, tive minha experiência, está ótimo.
E, enfim, acabou dando esse resultado. Então, ou seja, eu tenho realmente muito orgulho de todo esse trabalho, do pessoal que caminha junto comigo, que não é fácil, é um trabalho realmente muito árduo, né? E que tem, lógico, suas dificuldades, mas tenho muito orgulho de toda essa trajetória que eu tenho construído. Pô, cara, que legal. E um arrependimento? Arrependimento? Difícil essa. Alguma palavra que você deu, É que eu acredito que tudo, Sem né? ser o vídeo pro Tudo é vídeo. consequência da nossa... Sem ser o vídeo pro Tá vídeo. gravado aquele vídeo. Eu acho que eu acredito que tudo, né, é um aprimoramento para nossa vida. Então, às vezes, tem momentos de dificuldade que a gente passa? Tem. Mas, às vezes, aqueles momentos nos proporcionam e nos fortalecem para novos momentos. Então, não tem algo que eu falo assim, nossa, que arrependimento... Não, porque tem momentos difíceis, tem, mas a gente é aquela questão de confiar em Deus, né? Aprende com Ou ele. seja, se eu estou passando um momento de tribulação, né, a gente tem que realmente sempre saber que aquele momento vai passar, né? Que é uma frase que eu sempre gravei, que isso vai passar. Isso serve para quê? No momento de dificuldade nosso, a gente se fortalecer para superar aquilo. E no momento que a gente está lá em cima, a gente tem que saber que aquele momento vai passar e tem que ter humildade também. Então, arrependimento em si, eu acredito que eu não tenho nenhum formado nesse aspecto, porque os momentos difíceis eu sei lidar. É lógico que no momento difícil eu me dou muito bem, no aspecto de, tipo assim, tem as críticas, tem as pancadas, mas eu, enfim, sei respeitar a opinião de cada um. O que às vezes me dói um pouquinho o coração é a minha família, em que aspecto? Eu aguento a pancada, estou ali para isso, sei que essa é a situação. Só que às vezes quando eu vejo a minha irmã, minha mãe, minha tia um pouco triste, chateada por alguns comentários que acabam acontecendo, mentiras que acabam... Não tem jeito, você como pessoa pública é muito boato, muito inverdade, muito disso que me disse que acaba acontecendo. Isso chateia? Chateia. Né? E eu fico chateado não pela situação em que a pressão que eu vivo, Sim. mas por ver a minha família, as pessoas que eu amo, às vezes um pouco chateado. Isso dói um pouco, mas arrependimento não. Ok. Só para terminar, esse vídeo aqui ele vai ficar para sempre na internet. E a gente vai morrer um dia. A gente espera que demore um pouquinho, né? Ou que Jesus volte logo. Isso, tomara. Cara, um recado que você quer dar para esse pessoal que vai estar assistindo a gente, pode ser nos próximos meses, pode ser daqui 20 anos. O Caio foi prefeito de Tupã. Verdade. Vamos ver o que ele tem para falar aqui. Ó. Um recado, de acordo com a experiência que você já teve aí na política. Um recado para esse pessoal que está assistindo a gente. Bom, quero primeiramente agradecer, né, a vocês, agradecer a Deus por todas as oportunidades e dádivas que eu tenho tido na minha vida. Eu tenho que ser uma pessoa muito grata, né, porque realmente eu tenho conseguido muitas coisas, né, realizar, né, a diferença na vida de muitas pessoas. Isso é realmente o combustível, né, que a gente precisa e o legado que a gente deixa, né, que a gente consegue transformar. Nem hoje, quando eu vejo as crianças, ou seja, o município em Tupã, nós tínhamos nenhuma criança em tempo integral, que é poder ter o ensino integral nas escolas. Hoje nós temos mais de 2.200 crianças. E saber que nós temos entidades na cidade hoje que vêm falar comigo e falam, estou com um problema na minha entidade, o que eu posso ajudar? Nós não estamos tendo mais criança, as crianças não estão mais na rua, estão nas escolas. Isso poxa, isso dá uma satisfação tão grande. Então, por quê? Porque eu sempre faço aquilo que eu amo com muita dedicação. Então, ou seja, faça aquilo que você realmente quer e deseja, e é lógico, né, com honestidade, com boa fé, com fé no coração, é lógico, né? Deus sabe de todas as coisas, de todo o caminho, e a gente tem que ter essa fé e perseverança para seguir adiante. Né? Então, cada um tem a sua luz, o seu caminho, né, a sua cruz. Isso não tem como, né? A gente vem para essa terra para ter aflição, isso é bíblico. Então, que a gente tenha perseverança para seguir o nosso caminho, a nossa luta, né? E que, com certeza, Deus sempre vai honrar e abençoar e fortalecer aqueles que fazem com o coração aberto e voltado para o bem. Pô, que bacana. Caio, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade agradece de demais, sair dessas entrevistas técnicas, poder falar um pouquinho. Aqui tem que ser É informação. mais um desabafo aqui. Informal. Mas obrigado, Exato, viu? eu que agradeço. Você que está assistindo a gente até agora aí, muito obrigado aí. Curte, comenta, compartilha o vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @InovaCast em todas as redes aí, canal de cortes, YouTube, Instagram, TikTok. Tudo. E acho que é isso, né? Obrigado, viu? Muito bom. Um grande abraço para vocês. Valeu. Até mais.